Bom dia, meus amigos. Vamos conversar um pouquinho a respeito das nossas rosas do deserto. E eu resolvi plantar minhas rosas do deserto no chão há algum tempo. E vamos ver como é que elas estão. Se deu certo, se não deu certo, se morreram, como elas resistiram o verão. Coloquei mais ou menos há uns 2 anos eu tenho colocado minhas rosas do deserto totalmente no chão, sem vaso. Porque eu não tenho condição de comprar vaso para todas. Então o que eu fiz? Eu reservei um espaço e esse espaço eu tenho colocado as minhas rosas do deserto no chão. E aí durante o verão eu percebi que foi bem melhor assim, eu ter colocado elas no chão, porque as que estão no vaso, eu tive alguns problemas com elas. Geralmente elas têm queimado o Caudex quando elas estão no vaso. Já essas aqui que estão no chão, ó, nenhuma teve queimadura de Caudex. E eu passei mais ou menos 1 mês sem regar e elas se comportaram muito bem. Apenas teve uma murchação no Caudex, pouquíssimo, que é quase imperceptível. Mas logo depois que jogou a água, elas recuperaram. E então eu peguei as outras agora, várias que eu tinha em vasos, e coloquei também no chão. Gente, aqui, olha só o tanto de flores. Eu não fiz nenhuma adubação nessas rosas do deserto. Nenhuma adubação. E nem estou fazendo poda. Elas mesmas estão podando sozinhas, ó. Elas acontecem isso aqui, ó. Alguns galhos, elas murcham e elas mesmas fazem a poda delas. Mas olha a perfeição de quantas flores tem nesse galho, olha. Isso aqui é apenas um galho e olha quantas flores. Sem nenhuma adubação, sem fazer nenhuma adubação. Depois que eu coloquei elas aqui, a única coisa que às vezes eu faço, que agora vai ser necessário de novo, é botar um remedinho para acabar com os pulgões. Porque quando começa aumentar o período da chuva, elas começam às vezes a dar pulgão. Mas olha a perfeição, ó. Olhem só. Então, eu aconselho quem tá num local que tenha espaço, que não tenha tanta umidade no chão, porque esse chão aqui, você vê, é um chão que elas conseguem sobreviver, conseguem viver sem nenhum problema. Então eu aconselho que você coloque também, não tem problema nenhum colocar as rosas do deserto no chão, não tem problema nenhum. Então essas aqui são as mais simples. As outras eu estava mantendo em vasos, em bacias, e perdi muito tempo com isso, porque como elas estavam na bacia, elas custaram crescer. Olha o tamanho que tá essa aqui, ó. Uma rosa do deserto grande, da mesma idade das outras, que eu estava mantendo em bacia. E aí a da bacia tá pequenininha. E essas estão grandes, os Caudex bem grandes. Não me deram trabalho durante o verão, não tive problema se elas estavam secando, se elas estavam isso e aquilo. As outras não, das vasilhas eu tinha que estar o tempo todo cuidando delas, 24 horas, para ver se não davam problemas. Teve a mosca, essas aqui não passaram por praga de mosca, mesmo sendo no mesmo terreno. Elas se defenderam muito bem. Olhem só como está, olha o tanto de flores
nesse pé de rosa do deserto. Olha só, aqui mesmo eu faço as polinizações. Vou botar mais outras que tem ali da minha coleção. Eu vou colocar também nesse terreno, nessa área. E com certeza elas vão crescer bem mais rápido. Então estão todas com flores. Estavam com menos flores, mas aí agora começou o período que vai chover. E esse período até fevereiro, mais ou menos, elas ainda têm muitas flores. Depois elas dão uma diminuída. E aí a partir de maio elas começam a florir de novo. Aqui eu não vou precisar podar a raiz, não vou precisar podar os galhos. Elas ficam muito bem. Eu posso esquecer de regar durante 3, 4, 5 dias, 10 dias. Eu posso diminuir a rega. Então, mas elas estão bem, elas estão ótimas. E elas vão continuar aqui. Sem problema nenhum, sem sombrite, sem nada. E elas estão ótimas. Aí vocês dizem assim, mas estão muito ralinhas e tudo. Mas o tanto de flores que elas tinham há mais ou menos uma semana atrás, o tanto de flores que elas já deram, o tanto de semente que elas já botaram depois que estão aqui. O chão é assim, olha. Aqui caía muitas folhas e aí eu deixei, só tirei os capins, tiramos as coisas que poderiam atrapalhar e deixamos elas aqui. E aqui estão todas lindas, coloridas, cheias de flores. Olhem só, muito lindas estão aqui, ó, no chão. Então, quem tem espaço, porque muitas pessoas dizem, mas não presta para colocar no chão. Presta sim. Você tem que ter o solo certo. Aqui é o local certo, ó. Não tive problema durante todo o verão, elas já estão com 2 anos. Tem alguns vídeos aí atrás mostrando o dia que colocamos elas aqui. E eu já plantei as outras no chão, vou mostrar lá as outras rapidinho para vocês. E vou plantar todas as que eu tenho em vaso, vou plantar aqui. Algumas vão ficar lá na frente nas bacias como mostruário, mas as outras vão ficar aqui. Então, essas aqui eu coloquei no chão há 2 dias. Elas estavam, eu botei elas bem enterradas, porque elas estavam todas com os caldeques queimados. Elas estavam em bacias e elas têm as mesmas idades daquelas. Olha o tamanho delas, bem menor. Então, eu perdi tempo com isso. Porque assim, quando você bota ela em bacias, você tem que triplicar o cuidado em relação às que estão no chão. Você tem que ter rega, mudança de substrato. E eu não tenho tempo para tudo isso. Então, pela falta de cuidado, eu perdi com isso, entendeu? Porque como eu não tenho tempo, a gente trabalha e aí tem só um período do tempo para cuidar delas, eu perdi muito com isso. Olha como estão, ó. Mesmo assim, aqui também tem gato, ó, na rosa do deserto. Mesmo assim, com todo o cuidado que eu tive, eu perdi com isso. Mas agora eu coloquei no chão essas folhas amareladas, gente, porque assim, ela tá investindo nas sementes. Olha o tanto de sementes. Então, ela dá uma amarelada nas folhas, ela fica, às vezes, até sem folha. É incrível. Às vezes, ela fica sem folha por conta das sementes, porque ela tá com a atenção toda para as sementes. Então, vai ficando assim. Olha, vai tudo ficando assim. Quando as sementes vão perto de amadurecer, olha aí, olha. Ela sai todas as folhas. Pois é, então eu preferi colocar no chão minhas rosas do deserto. E se você tem espaço, se você tem um solo que não seja tão encharcado, também coloca as suas, que dá certo. Se você tiver tempo e vasilha para colocar disponível, muitas, então você pode optar por deixar em vasilha. Mas se você não tem,
e você está passando pela mesma dificuldade que eu, então não tenha medo de deixar as suas rosas, olhem só, as suas rosas no chão. As minhas deram certo. Eu acredito que se você botar as suas também, vai dar certo. Deixa aí nos comentários o porquê de você não colocar as suas no chão. Eu optei por isso. Aqui eu já coloquei sombrite, porque nessas aqui, porque elas estavam muito debilitadas por conta do sol. As que estavam totalmente no chão, elas pegaram o mesmo sol dessas aqui e elas não sentiram nada, nada. Os caldex ficaram perfeitos, sendo maior os caldex, e elas ficavam lá até com menos rega do que essas aqui. Essas aqui eu já regava todo dia, mas todo dia eu vinha olhar e elas estavam queimando por conta do sol. Então eu tive que enterrar todas elas para que eu não perdesse. E enterrei para ver se recupera direitinho o caldex com o tempo. Se necessitar, eu tiro do chão e coloco nas vasilhas, entendeu? Então esse era o meu vídeo de hoje, contando a minha experiência com as minhas rosas do deserto que estão no chão. Então, bom dia para você.